E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bora falar de Big Brother um pouquinho? Essa semana rolou uma polêmica muito tensa dentro da casa mais vigiada do Brasil, porque o participante Rodolfo, que é um cantor sertanejo, um cara com um jeitão meio chucro, meio interiorano, decidiu fazer uma brincadeira com outro participante dentro da casa, o João, que acabou não pegando muito bem. O que aconteceu? Toda semana, alguém dentro da casa ganha o monstro, que é como se fosse uma prenda, é uma fantasia que a pessoa precisa utilizar durante uns dias e fazer umas dancinhas e tal. E o monstro dessa semana tinha a temática de Homem das Cavernas. Então, justamente os dois caipiras da casa acabaram ganhando o monstro, os dois que são bem amigos, e eles estavam lá se fantasiando, o João estava ajudando eles a se vestir, até que o Rodolfo decidiu brincar com o Caio, que é um amigo dele, que é meio calvo, e falou, até que ficou bacana em você estava precisando de cabelo. Ficou até quase igual o João. Vou passar aqui o trecho para vocês, com imagem estática para não tomar ban, mas só para vocês conferirem realmente como é que foi, qual foi o tom utilizado nessa brincadeira. Bacana, você ficou bacana, tá precisando de cabelo aí, ó. Nós tá com o cabelo quase igual do João. Um black power. Mas é horrível quando vocês estão... Não é, tipo... Não é, né? Mas se tivesse curto e bem feitinho, aparado. Então, acho que ficou bem claro que era um clima total de brincadeira, né? Ele tava brincando primeiro com um amigo dele, que é calvo, né? Então ele tinha brincado, feito uma piadinha com o cabelo ou com a falta de cabelo do amigo dele, o melhor amigo dele dentro da casa, vale dizer. E aí depois ele fez essa comparação, né? Da peruca com o cabelo do João. E o João, nesse primeiro momento ali, ele praticamente não reage, parece que ele tá de boa, ele tá conversando num tom normal. A Juliette, que é a queridinha do público aqui fora, que é tipo de longe a favorita, ela já é praticamente certo que ela vai ganhar a edição do programa, só ver as redes sociais, ela tem muito mais seguidores do que todo mundo, já passou dos 13 milhões de seguidores, então assim, ela é totalmente a queridinha do público. Só que ela também entrou na brincadeira, ela concordou com o Rodolfo, né? Ela falou, é praticamente um Black Power. E aí o João fala, não é um Black Power. Só que ela continua, ela fala, ok, não é, mas se tivesse ajeitadinho, arrumadinho, penteadinho, né, quase um Black Power. Por quê? Eles estão simplesmente falando que é parecido, afinal de contas, tanto a peruca quanto o cabelo do João são cabelos crespos e volumosos. Basicamente essa é a comparação, é óbvio, é claro. Vocês estão vendo aí na tela, né, os dois lado a lado. É igual? Não é igual, né? O Rodolfo falou, é quase igual ao cabelo do João. Tem alguma semelhança, é parecido. E ele não fez nenhum juízo de valores. Ele não falou que tava feio, não falou que era ridículo. Inclusive, ele tava falando isso brincando com o amigo dele, né? Falando, olha, isso ficou bacana em você, tava precisando de cabelo, tá aí. Na minha opinião, não teve maldade nenhuma no comentário do Rodolfo. E, sinceramente, eu acho que nem o João realmente se incomodou com isso. Porque nesse primeiro momento, pelo menos, ele não demonstrou nem um pouco. A impressão que eu tenho é que o João se deu conta em algum momento de que ele podia utilizar isso como palanque ideológico, para lacrar, para militar, para ganhar público na hora do ao vivo, que foi o que ele fez. Só que antes de chegar nesse ponto, eu quero dar um pouco mais de contexto para vocês. Mesmo antes dessa brincadeira, o João já não ia muito com a cara do Rodolfo. Parece que fazia tempo que ele estava tentando caçar uma briga, uma treta, um desentendimento com o sertanejo. Tanto é que dias antes desse acontecimento aí do cabelo, o João falou isso aqui com o Gil, que é outro participante LGBT. Mas não aguenta Macholândia mais. Ai, eu também não, amigo. Pois é, estavam ali os dois gays do programa falando que não aguentavam mais a Macholândia, se referindo ao Rodolfo, ao Caio e ao Arthur. Eles até falam que o principal problema é o Rodolfo, que o Caio e o Arthur até que dá pra aguentar, mas o Rodolfo não. E aí, preciso fazer aquele exercício, né? Imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse o Rodolfo, o Caio e o Arthur juntos conversando ali falando, não aguento mais essa gaylândia. Imagina se eles tivessem dito isso. Acho que eles já teriam sido cancelados bem antes, né? Acho que provavelmente não teria passado batido, provavelmente teria feito um barulho bem alto aí nas redes sociais, mas como eram os dois gays falando que não aguentavam mais a Macholândia, aí tranquilo, de boas. Mas enfim, isso aqui é para demonstrar que o João já tinha um problema prévio com o Rodolfo, que provavelmente fez com que esse comentário da peruca fosse só uma desculpa para realmente destruir o cara no ao vivo. Por que eu acho isso? Bom, além disso que eu acabei de mostrar para vocês, né, que ele já tinha algum problema com o Rodolfo lá dentro da casa, eu também acho isso porque o problema dele foi só com o Rodolfo, sendo que a Juliette também fez a brincadeira. Ela estava brincando do mesmo jeito.
ela estava concordando que o cabelo dele parecia com o da peruca. E aí talvez você fale, não, a Juliette, ela percebeu que o Rodolfo tinha falado bobagem, ela estava tentando passar um pano, estava tentando diminuir um pouco, ela não estava concordando, ela não estava brincando. Ah, é mesmo? Então, nesse momento aqui, me explica por que ela fala isso. Eu tô parecendo uma mulher das cavernas. Bom, pra você que não entendeu esse clipe, a Juliette estava usando uma das perucas da Camila, que é uma participante negra que ela tem várias perucas, ela não sei. Eu sei que ela é influenciadora aqui fora da casa, eu não sei se ela trabalha com esse negócio de perucas, mas eu sei que ela é conhecida por essas perucas aí que ela usa. Então a Juliette pegou uma dessas perucas da Camila, usou e morreu de rir falando que parecia uma mulher das cavernas, usando uma peruca de uma mulher negra, da Camila, que estava ali com ela. A Camila é a melhor amiga do João lá dentro. Os dois são carne e unha, eles estão sempre juntos, eles se contam tudo. E, inclusive, a Camila foi defender o João nessa situação aí do cabelo. Só que, curiosamente, ela esqueceu, assim, ó, ela deu um branco, né? Olha só que expressão racista. Deu um branco na cabeça dela e ela esqueceu completamente que a Juliette tinha feito a mesma brincadeira. Na verdade, a mesma brincadeira não, eu acho que essa aqui da Juliette é muito pior. Porque o Rodolfo, ele simplesmente falou que aquela peruca parecia com o cabelo do João. Não quis dizer que o cabelo do João parecia um cabelo de Homem das Cavernas ou algo assim. Isso aí a gente pode até tentar concluir, né, mas pode ser que ele simplesmente estava comparando formato, volume, tamanho, tipo de cabelo. Enquanto a Juliette, não, ela foi taxativa. Ela falou que a peruca da Camila parecia um cabelo de Mulher das Cavernas. E claramente ela estava rindo porque ela estava achando feio, né? Então, nesse caso, a brincadeira da Juliette foi muito mais depreciativa. Só que a Camila não lembrou, né? Esqueceu na hora de falar isso aí no ao vivo. E esse clipe, no mínimo, deixa claro que a Juliette não estava só tentando passar um pano, minimizar a brincadeira do Rodolfo. Não, ela estava brincando mesmo, porque ela acha isso. Dá pra ver nesse clipe que ela realmente acha que tem semelhança. Ela já tinha feito a mesma brincadeira antes. Mas aí eu te pergunto, alguém cancelou a Juliette por causa disso? A lacrosfera foi em peso falar que a Juliette é uma racista, que ela merece sair do programa pra ontem? Ela perdeu todos os milhões de seguidores que ela conseguiu? Não, claro que não. Porque ela é uma mulher nordestina, ela é simpática, né? Todo mundo já ama ela. Então, pra Juliette, a gente passa aquele paninho, finge que não vê. Dane-se se ela participou da brincadeira com o Rodolfo. Dane-se se ela já tinha feito a mesma brincadeira antes, de forma até mais pesada. Dane-se, vamos fingir que a gente não viu. Inclusive, tem mais clipe ainda da Juliette falando coisa aí sobre cabelo que a galera da militância acha zoadíssima. Tipo, coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, tem esse clipe que ela compara dread a cabelo sujo. Ela fala que quando o cabelo dela tá sujo, vai formando uns dread. Que, cara, pra galera da lacração, esse comentário é completamente ofensivo também. Tá sujo o meu. Confesso. Não. Meu tá uns dread. Quando o meu começa a fazer dread, é porque ele já tá... Então eu acho que esses clipes, no mínimo, eles deixam claro que o problema não foi a brincadeira, o problema não é o que é dito, porque até militante lacrador sabe, no fundo sabe a diferença entre uma brincadeira e uma ofensa. Eles sabem a diferença entre um comentário sem noção, feito na ingenuidade, feito na inocência, de um ataque. A Juliette não é uma pessoa má, ela não é um ser humano terrível, ela não merece ser cancelada, ela não merece ser linchada, apedrejada por causa dessas brincadeiras bobas que ela fez, esses comentários que podem ser infelizes, desrespeitosos, pode ter gente que se chateia com isso, mas que, cara, ela fez na ingenuidade, na inocência, assim como o Rodolfo. Mas fica essa questão, né? Por que a Juliette é adorada, é amada pelo público, é a favorita a ganhar o programa, mais seguida de longe, enquanto o Rodolfo é o cancelado, é o macho escroto da edição, ele é o cara preconceituoso, ele é o cara que o povo ali da casa se reuniu para tentar expor mais de uma vez. O Gil já tinha feito isso, a gente vai comentar esse episódio daqui a pouquinho, mas agora teve também o João fazendo isso, teve a Camila fazendo discurso, os dois usando o espaço deles no ao vivo para pintar o cara como se fosse um racista troglodita que deve ser cancelado, que deve sair, né? Sendo que ele tá no paredão. Então, um dia antes do paredão, eles armam esse showzinho. Por que vocês acham que eles fizeram isso? O João não poderia ter chegado pra conversar com o Rodolfo. Se ele se sentiu ofendido, não poderia ter falado, pô, não gostei desse comentário aí que você fez sobre o meu cabelo. O Rodolfo com certeza teria falado, pô, foi mal, cara. Inclusive, o Rodolfo, ele mencionou, né, depois desse discurso todo, que logo nos primeiros dias de programa, ele tinha elogiado o cabelo do João porque parecia muito com o cabelo do pai dele. Era um estilo parecido com o que o pai dele utilizava e que ele achava muito legal. E é verdade, o pai do Rodolfo depois foi se pronunciar e postou umas fotos de quando ele era mais jovem e a gente vê que de fato tem muita semelhança
entre o pai do Rodolfo e o João. Vocês estão vendo aí na tela. Esse é o pai do Rodolfo. Obviamente o cabelo não é tão grande quanto o do João, mas é um cabelo crespo, volumoso, é relativamente grande. Nessa foto aí da carteira de trabalho e previdência social, o cabelo dele tá ainda maior, né? É quase um Black Power pequeno, mas é um Black Power. E o pai dele postou um texto, né, defendendo o filho, falando que o Rodolfo cresceu nesse ambiente onde era normal fazer esse tipo de brincadeira. O Rodolfo cresceu assim, onde essas brincadeiras eram comuns e não para machucar, né? Ele fala que os amigos dele brincavam, chamavam ele de cachopa de abeia, chupé, cabeça de microfone, caruncho, enxame de arapuá, formigão, e que isso não importava, não machucava ele, que o Rodolfo via essas brincadeiras, via que era tudo normal, um brincava com o outro, todo mundo, né, sacaneava, os amigos ficam se sacaneando em geral, todo mundo dá apelidinho, assim, muitas vezes baseado em alguma característica física. Cara, isso era a coisa mais normal do mundo até pouco tempo. Bem pouco tempo, não precisa ser da geração do pai do Rodolfo para ter visto isso. Com certeza muita gente que está aí me assistindo tem um monte de amigo com apelido que é baseado em característica física. Isso se a própria pessoa que está assistindo aí já não teve um apelido desses. E você pode falar, mas ninguém é obrigado a gostar disso, não é porque um leva na boa que todo mundo tem que levar. E eu concordo, a gente não pode fingir que todo mundo é igual, né? Como uma certa ideologia aí prega, e achar que porque algumas pessoas não se importam com o apelido ou não se importam com esse tipo de brincadeira, então nenhuma tem o direito de se importar. Não é esse o ponto. O que eu quero dizer com isso é que a gente não tem como adivinhar, a gente não tem como saber o quão sensível a outra pessoa é, só que isso não pode ser um impeditivo para que a gente possa se expressar, falar uma coisa que passa pela cabeça, mesmo que a gente esteja correndo o risco de machucar outra pessoa, ainda mais se for numa brincadeira, porque querendo ou não, isso é uma forma de cercear a liberdade de expressão. Qualquer coisa no meio de uma discussão, no meio de um confronto de ideias, pode acabar sendo ofensivo para um dos lados. O Jordan Peterson tem um debate muito legal com uma feminista, né, justamente sobre esse ponto, onde ela questiona as falas dele, que podem soar ofensivas, e ele fala, durante toda essa entrevista você tá correndo risco de ser ofensiva comigo, e isso não é um problema, porque você tá fazendo o seu trabalho, você tem que me questionar. Só que, imagina, se ela não pudesse correr esse risco, como é que ela poderia fazer o trabalho dela? Quando o João espera o momento do ao vivo, para ter certeza de que ele está em rede nacional, pintando o Rodolfo como um cara racista, insensível e chucro, ele não corre o risco de ser bem ofensivo com o Rodolfo? Obviamente, mas aí não tem problema por pura questão ideológica. O João ainda começa o discurso dele falando, eu vou fazer aqui uma coisa que eu preciso de muita coragem. Cara, por que você precisa de coragem para fazer o discurso hegemônico? Para levar para um programa dentro da Rede Globo, que é uma rede lacradora, para um público do Big Brother, que é um público extremamente lacrador, um discurso lacrador. Qual é a coragem que você precisa para falar o que todo o teu público quer que tu fale? Que coragem que é essa, cara? Desculpa, não precisa de coragem nenhuma para ser parte de uma minoria e se fazer de vítima para o seu próprio público. Isso não é sinal de coragem. Na verdade, eu acho que isso é uma grande covardia, né? Com a pessoa que você tá tentando pintar como um monstro para todas essas pessoas. E eu acho que, cara, se pá, isso é o que mais incomoda, porque eu realmente não acho que o João se ofendeu pra valer com essa brincadeira. Eu acho que ele fez isso de forma pensada. Eu acho que ele calculou não falar com o Rodolfo, deixar ele no escuro para ir no ao vivo fazer esse jogo, ganhar um monte de pontos com a militância, com a galera da lacração, enquanto ele queima completamente um adversário direto. E claro, essa é a minha análise, mas supondo, né, eu acho que tem boas chances de ser realmente isso, né? Supondo que seja isso, eu te pergunto, quem realmente é a pessoa mais má? Quem é mais mau caráter nessa situação? O cara do interior que fez uma brincadeirinha idiota com uma peruca na inocência, brincando com o amigo dele, inclusive, que era calvo, porque ele brinca com todo mundo, tá ali brincando tanto com o amigo dele quanto com o negro que tá participando do programa, tenta tratar todo mundo do mesmo jeito, né? O jeito dele, chucro que seja, um jeito que pode machucar, mas que, enfim, é só uma brincadeira. Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas levaria numa boa. Esse é o cara mau, ou o cara que pega esse momento, arma uma estratégia em cima disso, vai falando com pessoas selecionadas dentro da casa para já ir criando seus VTs, pintando o cara como um racista e depois utiliza o espaço do ao vivo para pegar o cara de surpresa e basicamente imputar um crime
em cima dele, tentar destruir a carreira e a reputação do cara, com certeza sabendo que esse seria o efeito. Ou vocês acham que o João não sabia o que ele estava fazendo? Infelizmente, o BBB voltou ao seu padrão, né? Ele começou sendo um programa que estava demonstrando as mazelas da lacração e do cancelamento, com a Carol Conká e a Lumena, né, fazendo coisas absurdas lá dentro e todo mundo vendo o quanto isso era terrível, o quanto isso era abjeto. Começou de uma forma que parecia positiva, mas já voltou ao normal no momento que essas pessoas saíram da casa. Agora estão os lacradores do bem, né? As pessoas que são menos exaltadas, não demonstram tanto a crueldade dos seus atos, como o João, né? Porque ele é a vítima da situação, ele é o cara que tá triste, ele é que tá chorando por causa do seu cabelo, então ele é a vítima, ele não pode ser o cara manipulador que tá usando essa situação pra tentar destruir outra pessoa. E é óbvio que a militância vai cair nesse papinho, tudo volta ao normal, João vira favorito, Rodolfo vai sair com rejeição recorde. Rejeição recorde não tem como, né, depois da Carol Conká, mas vai sair com uma rejeição bem alta, provavelmente. E, inclusive, isso é uma coisa que eu quero ver. Se vão dar pro Rodolfo o mesmo tratamento que deram pra Lumena e Carol Conká, que ganharam bastante tempo ali para tentar pensar no que elas iam falar para tentar restaurar a própria imagem, e depois teve todo um discurso apaziguador falando que o que acontece no programa fica no programa. Eu quero muito ver esse tratamento. E até tem umas coisas que eu vou guardar pro vídeo de amanhã, porque eu preciso ver, né, como é que vai ser a saída do Rodolfo hoje. Então sim, amanhã vai ter mais vídeo sobre Big Brother, porque eu preciso comentar algumas coisas que aconteceram depois da saída da Lumena e da Carol Conká. Enfim, tá mais do que na cara que o problema do Rodolfo é que ele é o macho branco, hétero, escroto da vez, ele é o bolsonarista, ele é o cara que precisa ser cancelado simplesmente porque ele existe e ele representa tudo que há de mais nefasto na humanidade. Então, quando ele brinca, isso se torna um ataque, isso se torna algo muito sério que deve ser combatido, e quem combate merece ser exaltado pela coragem de conseguir se vitimizar em cima de uma piada idiota, coisa que não vai acontecer com a nordestina queridinha de todo mundo, não vai acontecer com os dois gays que criticam a Macholândia, não aconteceu nem com a Lumena e a Carol Conká quando elas foram objetivamente racistas, né, como eu já mostrei em outro vídeo aqui do canal. Elas falaram pra ofender, pra realmente depreciar a raça da Carla, chamando ela de branquela, desbotada, que elas não gostavam, que tinha olhar de boneca assassina. Ali elas não estavam brincando, ali elas estavam ofendendo, elas estavam realmente atacando a raça de outra pessoa. Beleza, Carol Conká e Lumena foram eliminadas com uma porcentagem bem alta de rejeição? Foram, mas vocês sabem que não foi por causa desse motivo. Isso aí a galera quase não comentou, isso aí passou batido, isso aí tem gente que talvez nem se lembre que aconteceu. E, enfim, eu comento mais sobre isso no vídeo de amanhã. Mas é isso, sempre pesos e medidas muito diferentes. E para encerrar a conversa de hoje, eu quero comentar o caso parecido que teve no episódio do Gil, quando o Rodolfo fez uma brincadeirinha com as roupas do Fiuk, porque o Fiuk usa umas camisas muito longas que parecem saia, ou são saia, não sei. E aí o Rodolfo brincou, falou, a produção mandou uma saia pro Fiuk. E o Fiuk falou, não brinca com isso aí não, que eu realmente gosto de saia. E aí o Rodolfo falou, imagina só um moleque desses indo de saia numa festa lá em Goiânia, né, que é de onde ele é. Acho que é Goiânia. E o Gil estava presente e achou um completo absurdo, né, que o Rodolfo estivesse fazendo essas brincadeiras com as roupas ou talvez com o jeito afeminado do Fiuk, como se fosse um problema muito grande, né, e o Gil ficou transformando isso numa questão bem grande também, falando, o que aconteceria se eu fosse num baile lá em Goiânia? As pessoas iam me bater, sei lá. E aí, não só o Gil utilizou isso pra votar no Rodolfo e mandar ele pro paredão, como o próprio Fiuk também usou ao vivo pra fazer quase o mesmo showzinho do João, chorando copiosamente por causa da brincadeira que o Rodolfo tinha feito com a roupa dele. Só que no caso do Fiuk, ficava um pouco mais escancarado que era só teatrinho, porque, cara, ele tava chorando demais e o batimento cardíaco dele tava a 80. Naquele momento estavam monitorando os batimentos cardíacos dele. Então dava pra ver que o cara tava tranquilaço, mas parecia que tava totalmente desesperado. E o que eu queria comentar sobre esse episódio com as roupas do Fiuk é que eu acho ainda mais difícil de acreditar na reação dele e no quanto ele ficou sentido com aquele comentário do Rodolfo, porque, velho, vocês realmente acham que tem alguma chance do Fiuk, um cara que é famoso desde que nasceu e que teve o seu auge aí, o seu sucesso na época das bandas coloridas, que ele tinha a banda Rory, fazia sucesso lá junto com o Cine, com o Restart, fazia sucesso nesse momento, onde essas bandas eram extremamente ridicularizadas, inclusive pela forma como se vestiam, né? Aquelas roupas meio coloridas. Esse cara não tem inteligência emocional, ele não tem um preparo psicológico para lidar com crítica, com uma brincadeira, com uma piada, com uma ofensa que seja.
Ele não consegue. O Fiuk não consegue lidar com isso. Ele se desmancha, ele se desmonta completamente por causa de um comentário desses. Como é que esse cara sobreviveu ao tempo em que todo mundo zoava o jeito que ele se vestia, a aparência, o jeito afeminado dele, que era a piada padrão daquela época com essas bandas? Eu duvido mesmo que o Fiuk não consiga lidar com esse tipo de brincadeira, com esse tipo de comentário. Eu tinha banda hardcore, pop punk, high school, emo, nessa época, bem nessa época. Usava franja, usava cinto de rebite, enfim, usava essas roupas também da galera emo. Então eu sei perfeitamente o tipo de coisa que o Fiuk teve que lidar. E também sei perfeitamente o que é ser constantemente zoado, sacaneado por causa da minha aparência, por causa do meu cabelo, inclusive. Mano, o tanto de comentário que eu já li sobre o meu cabelo desde que eu abri o meu canal, desde antes disso, inclusive, não tá escrito, velho. Aqui eu peguei só alguns comentários que eu nem me esforcei muito pra procurar, só pra vocês terem uma ideia, né, do tipo de coisa que eu recebo desde sempre. Puta moleque viadinho do caralho, corta essa porra de cabelo, viado. Tu nem é homem, kkk, tu é emo. Puta emo chato, se mata emo de merda. Mano, o fato de você ser emo tira credibilidade em tudo que você diz. Mano, você é emo, que nojo. E é claro, né, mais recentemente um monte de comentário desse tipo também. Esse vídeo prova a minha teoria que branco só fala besteira. Enfim, o que eu quero dizer é que eu sei muito bem o que é ser sacaneado, zoado, ter que lidar com um monte de comentários depreciativos sobre a tua aparência, o teu estilo, o teu jeito. Eu recebo muitos comentários de pessoas que não estão só zoando na brincadeira, não, os caras realmente querem me humilhar, querem que eu me sinta mal com quem eu sou, com o que eu me pareço. Pela minha exposição, eu acho que é seguro assumir que eu recebo muito mais esse tipo de comentário do que o João já tinha recebido antes de entrar no Big Brother, por exemplo. E não só na internet. Pela primeira vez, vou contar uma história aqui, mano. Nos tempos de escola ainda, teve uma vez que eu simplesmente estava indo pra aula, e aí, enquanto eu caminhava de manhã bem cedo, as ruas estavam meio desertas, tava passando por um semáforo, tava um sinal vermelho, e só tinha um carro parado lá. Só que enquanto eu atravessava, o cara acelerou na minha direção, né? Como se ele fosse passar por cima de mim. Aí ele baixou a janela e gritou: "Todo emo tem que morrer!" Alguma coisa assim. Sim, o maluco ameaçou me atropelar porque eu era emo. E o mais bizarro dessa história é que ele não sabe disso, mas eu sei quem era a pessoa, porque era um membro da torcida organizada do meu time, inclusive. Eu já tinha visto ele muitas vezes no estádio. Enfim, lidar com esse tipo de coisa não é exclusividade de minoria. Eu não acho que negros sejam menos preparados psicologicamente, sejam mais frágeis psicologicamente, para não conseguir lidar com uma brincadeira com o seu corte de cabelo, com o seu penteado, enquanto brancos, emos, que costumavam ser bem frágeis e sensíveis, né, conseguem lidar com isso numa boa. Eu não vou dizer pra vocês que eu acho que essas brincadeiras são super saudáveis, são muito legais, e poxa, as pessoas tinham que se sacanear mais e ser mais escrotas umas com as outras. Não, eu acho que o discurso do respeito, ele é importante. Eu acho que o ideal, obviamente, é você brincar com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Até porque se você acabar magoando alguém com uma brincadeira, se você for próximo dessa pessoa, vocês conseguem resolver, vocês vão lá, conversam. Eu não sou favorável a praticar bullying com os outros, a ser escrotíssimo com pessoas aleatórias, zoando a aparência delas. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho certeza que 100% da galera que tá atacando pedra no Rodolfo agora, em algum momento da sua vida já zoou a aparência de alguém, uma característica física de alguém, provavelmente de uma forma bem mais pesada que o Rodolfo fez, mas tá lá, né, pagando de arauto da moralidade, como se fosse muito superior ao cara, como se tivesse em posição de realmente tacar pedra nele, pelo absurdo de ter feito essa brincadeira aí com o cabelo do João. Aliás, provavelmente muitas dessas pessoas já me zoaram por causa do meu cabelo, falaram o cabelo que é lambido aí pela vaca, cabelo de Justin Bieber, cabelo de Playmobil, tigelinha, capacete, sei lá. Pra vocês verem que são pesos e medidas diferentes. E o maior problema é que essa fragilidade, essa falta de inteligência emocional para conseguir lidar com esse tipo de adversidade é algo que vem sendo incentivado, aclamado. As pessoas são aplaudidas por serem fracas, por não conseguirem lidar com uma brincadeira, com um problema desses. Vocês realmente acham que uma sociedade onde qualquer um se ofende absurdamente por qualquer coisinha, por qualquer brincadeirinha, é mais saudável do que uma sociedade onde todo mundo brinca com todo mundo, onde você sacaneia o cabelo do cara, mas ele vai lá e sacaneia o seu de volta, ou ele tira por menos, brinca consigo mesmo, sabe rir das próprias imperfeições, sabe lidar com isso com mais maturidade? Eu acho que não.
Eu acho que a nossa sociedade está cada vez menos saudável. Não à toa as pessoas estão com cada vez mais problemas psicológicos, porque hoje em dia as pessoas estão sendo incentivadas a serem fracas. No meu tempo, eu sei que parece muito velho falando isso, mas é porque nem faz tanto tempo assim mesmo. Mas no meu tempo o ensinamento era de que quando você recebia um apelido, quando alguém te zoava, quando alguém fazia uma piada com você, a melhor coisa que você podia fazer era levar na brincadeira, porque se você não gostasse, se você chorasse, se você reclamasse, aí é que o apelido ia ficar. Aí iam te zoar muito mais. Era assim que a gente era preparado para lidar com essas questões aí na escola, na faculdade, no círculo de amigos. É assim. Então, eu fui ensinado a sempre levar tudo na brincadeira e por causa disso, eu nunca fui realmente alvo de bullying. Eu já fui sacaneado, obviamente, né? Até contei uma história aqui pra vocês, mas eu não era perseguido, não era sistematicamente zoado, porque eu brincava de volta. Eu tratava todo mundo da melhor forma possível, também sacaneava os meus amigos, todo mundo brincava com todo mundo, não era um problema. Mas hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia, brincar é crime, é pecado, é proibido. Então, as pessoas são ensinadas a se vitimizar mesmo. Se alguém faz uma piada, uma brincadeira com você, chora, esperneia, se coloca na posição de oprimido e é assim que você vence. Você se destaca, transforma o outro num monstro, mesmo se você não tiver nem se importado com aquilo. É assim que funciona. Aquele ditado, quem não chora não mama, nunca fez tanto sentido. Enfim, vou encerrar com um tweet que eu tinha feito sobre aquele caso lá do João, quando ele falava que não aguentava mais a macholândia, né? Eu tinha comentado isso na época. Respeito precisa ser uma via de mão dupla, e é isso que os militantes regressistas jamais vão entender. Não se pode cobrar respeitos por negros atacando brancos, respeito por mulheres atacando homens e respeito por gays atacando héteros. A conta nunca vai fechar. Esse é o ponto, galera. O meu discurso ele é pelo respeito, e o respeito precisa ser via de mão dupla, porque ou os dois lados se respeitam, ou ninguém mais brinca com ninguém, porque qualquer brincadeira é inaceitável e pode ofender, pode atingir, pode machucar, ou todo mundo brinca com todo mundo aprende a lidar com brincadeira, com piada, todo mundo aprende a lidar com ofensa até, porque sim, isso faz parte da liberdade de expressão. Não é saudável viver a vida pisando em ovos, porque qualquer coisa que você disser pode acabar machucando alguém que você nem imagina. Mesmo porque as pessoas que estão lá do outro lado, os regressistas, eles não estão pisando em ovos, eles falam tudo o que eles querem, correndo o risco de machucar deliberadamente. Eles são ofensivos de verdade. Eles falam tentando atacar, ofender, depreciar, chamam as pessoas que eles não concordam de nazista, de fascista. Eles não falam isso para elogiar, eles não falam isso tentando não atingir a pessoa, não. Eles falam para atacar sim, só que eles definem quem pode ou não ser atacado, quem pode ou não se ofender. E é óbvio que isso está errado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Quero saber o que vocês acharam desse episódio. O João foi vitimista ou não? Ele tá certo, ele tem todo o direito de se ofender. O Rodolfo foi racista mesmo? Ou ele estava só brincando despretensiosamente? Se o Rodolfo foi racista, a Juliette também foi? Vocês acham que ela também deve ser cancelada? Vocês acham que os militantes vão abrir os olhos para essa racista que fala coisas absurdas e que não pode ter todos esses milhões de seguidores e ser de longe a favorita para ganhar o programa porque ela fez comentários iguais aos do Rodolfo? Enfim, diz aí nos comentários e se puder dá aquela força também deixando like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo, dando uma olhada nos links da descrição. Você pode doar aqui pro canal através do Apoia-se ou se tornando membro ou através do QR Code pro meu PicPay. Preciso muito da sua ajuda. Esse vídeo ficou bem longo, eu reuni um monte de assuntos, mas se você quiser depois conferir só uma parte especificamente, você também pode se inscrever no canal de cortes do Traje Cômico, o Trajecast, porque lá tem partes específicas sobre trechos dos temas dos vídeos muito longos que eu abordo aqui no canal. Se você prefere vídeos mais curtos, também é uma boa pedida, beleza? Os recados estão dados. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!